irmãos. Estou feliz aqui de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. É um privilégio de termos ela em nossas mãos e poder ter esse livre acesso a ela, que nos fortalece diariamente. E vamos cultuar mais um domingo, agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos firmes neles e por Ele estar renovando a cada dia em nossos corações a esperança de que nós vamos passar por esse momento difícil e vamos estar fortalecidos com o poder que Ele tem nos dado. Quero compartilhar com vocês nossa abertura, Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, gente, sempre que num momento difícil, principalmente que estamos passando por hoje, devemos pensar, refletir naquele que suportou tamanha dor, tamanhas atrocidades por nós. Porque é a maneira mais tranquila, ou vamos dizer assim, a maneira que pode nos confortar. Então, irmãos, que nós possamos adorar a Deus em espírito e verdade, e buscá-lo de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É difícil, mas aquilo que foi pago na cruz nos dá, a morte de cruz de Cristo, nos dá força suficiente para suportarmos esse momento. Vamos orar para começar o culto. Deus Santo, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, misericórdia. Deus, por tudo que Tu tem nos proporcionado, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Deus, muito obrigado por nossa saúde, por estarmos distantes, mas ao mesmo tempo termos o privilégio ainda, Deus, de poder cultuar, de podermos ter esse livre acesso à Tua palavra, Deus, que é rica, que é viva, que é eficaz, ó Pai. Que ela possa penetrar diariamente em nossos corações, ó Deus, e nos dar forças para suportar momentos difíceis, ó Pai. Momentos até mais difíceis do que esses, Senhor Deus. Eu agradeço a Ti, ó Deus, e eu peço que o Senhor fale em nossos corações através da Tua palavra. Dá-nos força, dá-nos perseverança em nossos corações e firma nossos caminhos, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, ó Pai. Amém. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor.
majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Jesus venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Nas trevas trouxe-nos pra sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz,
Vamos engrandecer e adorar mais uma vez ao nosso Deus, que representa a nossa família e que faz tudo por nós, por todas as famílias deste mundo. Vamos declarar essa adoração ao nosso Deus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde eu sempre quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferença até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor, na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. Graça e paz aos irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um, esteja fortificando, fortalecendo a vida de cada um. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em cima de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos de oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para fazer essa reflexão. Como nós bem sabemos, nosso período de pandemia continua, e aí nós, diante disso, temos que estar sempre nos fortificando, nos fortalecendo em Deus. E aí nós encontramos na palavra de Deus o respaldo de estar se fortalecendo em duas bases centrais da vida da igreja, que primeiramente é a sua palavra e depois a oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração. E aí nós vamos, diante desse quadro político também que nós estamos vendo aí, de todas essas circunstâncias de autoridades, governadores, prefeitos, presidente da República, enfim. E às vezes nós ficamos aí meio que questionando um, questionando o outro, procurando a resposta de um ou de outro. E aí tantas as outras necessidades que estamos passando, eu digo nós, a humanidade de uma maneira geral, ou especificamente nós os brasileiros, a quem quero me referir. Mas a grande questão é que
só se pode mudar as coisas através da oração. A oração, queridos, é o meio pelo qual nós entramos e colocamos diante de Deus as nossas necessidades, por ela que nós entregamos a Deus nossas ansiedades, nossos desejos, é por ela onde nós temos comunhão com Deus, é por ela onde nós intercedemos pelos outros. A oração, ela faz parte da vida do cristão, ela é fundamental na vida do cristão e faz parte da vida da igreja. Uma igreja que se preza é uma igreja que ora. Uma igreja que quer se manter viva é uma igreja que ora. Então nós vamos, diante desse texto, ver as diretrizes que Paulo vai dar à igreja com relação à oração, com relação ao culto público. Aí ele vai citar as diretrizes para a oração, as diretrizes de como se deve proceder convenientemente nesse culto público, as diretrizes com relação às qualificações do diácono, enfim, a igreja. Mas o que nós queremos tratar especificamente nesse texto, do capítulo 2, verso 1 ao verso 7, é justamente sobre a oração, a igreja e a oração pública. Então, nós sabemos que Paulo escreveu essa carta pastoral ao pastor Timóteo, dando essas diretrizes acerca daquilo que Timóteo deveria fazer na igreja, mas como é que ele deveria também proceder diante de várias questões. Mas aqui em particular nós vamos ver a oração. É necessário que a igreja não perca o foco de orar por todos os homens. A gente sabe que a oração, ela transpõe, ela ultrapassa barreiras. A oração, ela alcança o mundo. A oração, ela vai onde nós não podemos ir. Então a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela tem um poder imensurável. E aí nós pensamos o seguinte: nesse período de pandemia, nós precisamos orar e muito. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos apresentar a Deus, e somente através da oração que nós confiamos a nossa dependência de Deus em todas as coisas. E aí nós vamos entender aqui quais são os objetivos que devemos observar nesse propósito de oração. Quando Paulo apresenta a Timóteo aqui a necessidade, a diretriz acerca da oração ao culto público, ele vai apresentar também aqui alguns princípios que devemos observar para que possamos estar dentro do propósito de Deus. Se queremos alcançar a vontade de Deus, se queremos estar dentro da vontade de Deus na oração, receber de Deus a resposta da nossa oração, alcançar as nossas necessidades, as nossas petições em Deus, então devemos aprender aqui quais as observações que nós devemos fazer com relação à oração. O que é que Paulo tem a nos ensinar no capítulo 2, do verso 1 a 7 de Timóteo. Então Paulo vai nos ensinar que a oração, ela deve ser sempre a base da igreja. Como eu disse no início, a palavra de Deus, ela é a primeira base, a oração, ela é a segunda. Até que os apóstolos vão colocar a oração como o primeiro, na verdade. Mas é que a oração, nós instituímos os diáconos, no capítulo 6 de Atos, a oração, os diáconos foi instituído para administrar a igreja, auxiliar a igreja nas necessidades do povo, e eles iriam se dedicar à palavra e à oração, a oração e a palavra, e vice-versa. Então, é uma base da igreja a oração e a palavra, e nós vamos firmar hoje, nós vamos falar sobre essa questão da oração. Então, orar é o passo fundamental para uma igreja que quer se manter viva. Isso foi o que eu falei ainda agora há pouco. E é importante que a igreja, para que ela possa se manter viva, ela tenha esse diálogo com Deus, ela tenha essa comunicação com Deus, ela entenda que tudo, em todas as coisas, dependemos de Deus. A oração, ela deve ser essencial também para a pregação do Evangelho, tanto
dentro da igreja como fora da igreja, sem oração é sem poder. Né? Já disse alguém que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então a oração ela é imprescindível para o avanço da igreja, para a vida da igreja. A oração ela é um ato de adoração também a Deus. Não é apenas um momento de apresentação de necessidades. A oração é um momento de graça diante de Deus, é um momento de adorar a Deus pelo que Deus é, de adorar a Deus pelo que também Deus faz, de adorar a Deus pela sua beleza, pelos seus atributos, e é na oração que nós adoramos a Deus. Então, nós também vamos ver aqui que Paulo ele vai nos apresentar alguns sinônimos da oração. Ele vai fazer a oração de uma maneira geral, orar é orar, mas dentro da oração Paulo faz algumas separações de sinônimos. E é interessante que a gente possa observar esses sinônimos que são palavras que parecem ser a mesma coisa, mas não são, tem alguns significados diferentes. E aí Paulo vai falar no verso 1, ainda no verso 1, oração, orações, intercessões, ações de graça a favor de todos os homens. Então nós vamos aqui ver quais são os significados desses sinônimos, qual é a sua relevância para a nossa realidade como igreja do Senhor. Paulo ele começa a colocar no verso 1, a primeira palavra que ele usa é súplicas. Ele vai dizer que são súplicas, orar, súplicas e oração. Então ele coloca em primeiro lugar súplicas. E o que é a diferença de oração para súplica? A oração, queridos, ela abrange as coisas em geral. A oração ela é algo que abrange tudo, não tão de maneira específica. Enquanto a súplica ela tem essa questão de trazer questões, necessidades bem concretas, bem específicas. Ela vai apresentar de Deus aquilo que somente Deus pode fazer. Quando nós oramos pela cura de alguém, nós entendemos que somente Deus pode fazer essa cura. Quando nós oramos para que Deus supra a necessidade de determinada pessoa, é uma oração. Quando são orações concretas, são orações de apresentação de necessidade bem específicas, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Com toda a súplica, em que a igreja ela deve se manter suplicando de maneira bem específica, não de maneira gerais. Muitas vezes nós oramos de maneira geral: Senhor, abençoa o irmão Osivaldo, Senhor, abençoa a irmã fulano, o irmão cicrano, vai na casa dele. Isso é uma oração geral. Quando nós falamos em oração específica, é como se eu dissesse assim: Senhor, vai na casa do irmão Osivaldo, abençoa a saúde dele, ele está enfermo com determinada enfermidade, somente o Senhor pode curar, somente o Senhor olha a porta de emprego. Quando a gente começa a apresentar diante de Deus questões bem específicas, bem concretas, aqui eu estou dando somente um exemplo, né, para os irmãos entenderem melhor. E aí ele vai dizer assim, oração, que é algo mais geral, como eu bem falei, né? Algo que está presente no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, que a oração seja sempre contínua. E que muitas vezes, todos os dias, nós estamos orando, apresentando a Deus coisas gerais. A nossa vida, a nossa família. E aí nós não especificamos as áreas, não especificamos o quê, mas assim, pedindo bênção de Deus de uma maneira geral. E aí é isso a questão da oração. Ele vai falar sobre a questão da intercessão. A intercessão, por outro lado, é algo bem interessante também. É o modo pelo qual nós nos colocamos diante de Deus. Eu digo intercessão, eu e outras pessoas se colocam diante de Deus, ou eu me coloco de Deus, ou você se coloca diante de Deus para orar, para interceder por pessoas. É quando você ora por outras pessoas. E aí o nome que se dá isso é intercessão. Você está intercedendo por pessoas, assim como Jesus é o nosso intercessor. Ele intercede por nós, ele está nos apresentando diante de Deus, ele está nos colocando diante de Deus para que Deus nos abençoe.
E todas as bênçãos que nós conquistamos justamente foi e é através de Cristo, nosso intercessor. O Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas. Então, o Espírito Santo também faz esse papel de interceder, estar diante de Deus como intercessor por mim e por você. A ideia de intercessão é justamente essa, de você se colocar em oração por outras pessoas. Eu acredito que todo mundo sabe disso, mas o texto nos pede, e Paulo vai justamente dar diretriz a Timóteo acerca disso. Ele vai... E aí ele vem com a oração, que é a ação de graças. A ação de graças também é uma maneira pela qual nós oramos. Nós oramos, a oração de graça é quando nós somos abençoados por Deus, recebemos a resposta de Deus, adoramos a Deus na sua beleza e, em contrapartida, nós agradecemos a Deus por tudo isso. É quando nós entramos diante de Deus, agradecendo a Deus por todas as bênçãos obtidas, por todo o cuidado, por toda a misericórdia, por toda a fidelidade, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Então Paulo vai justamente mostrar para Timóteo que esse é o papel da igreja, que essa prática seja uma prática usada na igreja. A igreja perdeu esse foco, a igreja ela nunca soube se equilibrar entre a graça e o conhecimento. Aí a igreja ela perdeu muito, uns oram bastante e aí não olham para a questão do crescimento na palavra, não olham para o desenvolvimento da sua fé na palavra, para o alicerce da sua fé em doutrinas básicas da graça, e outros, por outro lado, buscam doutrinas, conhecimento, mas não buscam a graça, o poder, o fervor na oração. Então a igreja ela deve justamente se equilibrar nessa questão. Já disse, eu acredito que foi Tosa que diz que o pássaro tem duas asas, a direita e a esquerda. A igreja tem a oração e a palavra e não pode viver uma coisa sem a outra. O pássaro não tem uma asa só, precisa das duas para voar. A igreja precisa das duas coisas, das duas bases para crescer, para desenvolver, para ser saudável, que é a oração e que é a palavra. Que possamos nos encontrar harmonia nessa questão, é o que nós como igreja precisamos fazer. Enfim, por outro lado, a igreja deve ter seu foco nas suas orações com um propósito bem claro. Paulo vai dizer para Timóteo que quando a igreja estiver orando, e a igreja deve fazer e ter essa prática de oração diária na sua vida, igreja na sua coletividade, na sua individualidade, fazendo as súplicas, as orações, as intercessões, as ações de graças. E aí ele vai dar o propósito de quê? E aí no verso 1 ainda, ele vai dizer em favor de todos os homens. E aí no verso 2, ele vai deixar claro em que sentido é que ele fala sobre isso. O verso 2 vai dizer assim: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Ele vai apresentar os propósitos da oração. E aqui, especificamente, como ele está se referindo à questão do culto público, ele quer que a igreja ela ore, ela busque orar, ela busque suplicar, ela busque interceder, ela busque ter ações de graça em favor de todos os homens. Por quê? Porque a igreja, de maneira pública, ela está diante dos homens, a igreja é luz do mundo, sal da terra, a igreja ela é o baluarte da verdade, a igreja ela é representante, embaixadora de Deus na terra. Então ela deve estar inserida no mundo. Ela não pertence ao mundo, mas ela está inserida no mundo. Então, diante dos homens, a igreja deve estar publicamente vivendo uma vida agradável, de bom testemunho diante dos homens e diante de Deus. É interessante que a gente venha pensar que no contexto aqui,
o imperador era Nero, né? Que queimou Roma, que matou o apóstolo Pedro, que matou o apóstolo Paulo. Então, assim, a igreja ela vivia em perseguição, a igreja vivia num contexto complicado, difícil, mas isso não impedia que a igreja observasse, que Paulo advertisse a igreja, dando diretriz a ela para que ela estivesse orando por todos os homens. Isso incluía até mesmo seus perseguidores. É interessante, irmãos, que a igreja, diante de qualquer contexto que ela passe na história, a igreja deve estar orando sempre por todos os homens. Nós somos, humanamente falando, regidos por autoridades que Deus constituiu, por mais que nós não concordamos com A ou com B, mas nós devemos concordar que foi Deus que colocou ali, foi Deus que instituiu soberanamente cada um no seu lugar, na sua posição. Independente de religião, independente de conceito filosófico, independente de posição, foi Deus que colocou ali de uma maneira soberana. Então nós devemos entender justamente isso, que foi Deus que instituiu as autoridades. E a gente não pode ir contra a autoridade, nós temos que obedecer. E aí o que Paulo diz para nós é que devemos orar por ela. Devemos orar pelo presidente, devemos orar pelos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, pastores, nossos patrões, enfim, devemos orar por toda a autoridade constituída acima de nós. Tudo que é autoridade, irmãos, deve ser respeitado e deve ser honrado. Se quando nós nos levantamos contra uma autoridade, nós estamos nos levantando contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Então Paulo vai dizer que é necessário que a igreja ore pelos reis. No nosso contexto hoje, não estamos mais em monarquia, pelo menos aqui no Brasil. Nós estamos vivendo sobre o presidente, e aí nós temos que orar por ele. O presidente é assim, é assado, era para ser fulano ou ciclano. Irmãos, foi quem Deus quis que fosse. Agora a questão é, nós devemos orar por eles. Orar por eles significa que, enquanto a resposta, orar para que nós, e Deus trabalhando lá, Deus abençoando lá, de uma maneira ou de outra, nós não sabemos como, assim, nós sabemos que Deus age de maneira poderosa, convergindo para os seus propósitos, mas que a igreja deve orar pelos líderes, de uma maneira geral, por todos aqueles, como o próprio texto diz, que estão investidos de autoridades. E aí o texto vai justamente nos mostrar para que nós devemos orar por eles. Aí a gente ora pelas autoridades. Esse é o propósito que Paulo diz no culto público, devemos orar pelas autoridades para que eles, Deus trabalhe na vida deles. E aí Paulo continua no mesmo verso 2, dizendo para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Nós oramos pelas autoridades, são as autoridades que colocam aí as leis, né? São as autoridades que, de maneira geral, vai administrando a nação. E aí a gente ora para que, em meio a esse tumulto todo, muitas vezes a questão só política está tumultuada, às vezes a questão tá pegando fogo, e aí a igreja se mete nisso, a igreja vai tomar posição por A, tomar posição por B, a igreja toma partido político A, partido político B, a igreja começa a levantar a bandeira através de um fulano aqui, outro fulano ali, de um partido aqui, outro ali. A igreja não deve, irmãos, estar buscando isso, não. O que a Bíblia nos manda fazer é que devemos orar. Seja lá quem estiver no poder, seja a partido B ou partido C, nós temos que orar independente de quem seja o partido. Seja o presidente fulano ou o presidente, nós temos que estar orando independente da autoridade que está constituída. Algo que nós devemos aprender com a palavra, foi Deus que constituiu, e algo que nós devemos fazer é obedecer a Deus quando diz que devemos orar. Entenda que na medida que nós oramos pelas autoridades, Deus trabalha nas autoridades da maneira que Ele quiser fazer, e aí, por outro lado, nós é que temos a recompensa disso. Ele diz para nós oramos no propósito de que nós, a igreja,
tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. A gente sabe que o diabo, ele é o Deus deste século. A gente sabe que o diabo está aí enganando os homens, mas eu quero que os irmãos entendam isso, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é todo poderoso e é Ele que intervém, é Ele que entra na história da humanidade para convergir todas as coisas aos seus propósitos. Então é importante que a igreja ore, é importante que a igreja esteja orando pelas autoridades para que Deus assim abençoe. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós dependemos de Deus para que Ele faça coisas que nós não podemos fazer. Nosso conhecimento, nosso entendimento é limitado, nossa influência é minúscula com relação ao grande poder de Deus, que Ele é que rege todas as coisas no céu e na terra. Todo o poder, todo o domínio é dEle. Então, o que Ele pede é que venhamos orar para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito, diante das consequências que a igreja, na medida que a igreja vai orando. Lembre-se que quando a igreja orava, quando o apóstolo Pedro estava preso, e aí eles vão orando e apresentando ali as autoridades que prenderam Pedro, estavam ali tentando evitar o desenvolvimento, o crescimento do evangelho. E aí Pedro é solto naquele mesmo momento, e aí tem um encontro com eles ali. É importante que a gente siga esse exemplo de ficar orando pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, para que as leis venham convergir pela justiça para todos. O grande problema, às vezes, é que como cristãos nós queremos que a igreja ore para que os cristãos sejam favorecidos em algumas coisas. Não, irmão, a ideia de Deus não é essa, a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a nação seja justa, que a nação tenha leis justas, leis que ajudem o povo, sejam corretas, leis que não vá contra a palavra de Deus. É isso que nós devemos orar, entenderam? Então aí nós não estamos aí puxando para o lado da religião, de defender a nossa religião, defender o evangelho, o nosso segmento. Nós não estamos fazendo isso. Nós temos que pedir de maneira geral que as leis sejam justas para todos, que os direitos sociais, o direito do pobre, que o direito da viúva, o direito daqueles que não têm direito sejam assistidos. E aí nós temos que orar por isso. Então, quando ele diz com toda a piedade e respeito, é que a igreja é como luz e sal, ela seja vista dessa forma. Então, quando nós oramos para que Deus abençoe as autoridades, é que a igreja, por outro lado, tenha sossego e paz. Se a igreja se portar de maneira moderada, de maneira respeitável, aí ela não vai ter problema. Quando, um exemplo, aí a igreja desobedece leis, a igreja vai descumprir ordens, a igreja vai fazer o que dá na telha, pensando porque é a igreja de Deus e vai ir contra leis, aí a igreja está fora da vontade de Deus. Estamos num momento de pandemia agora, e eu sei que algumas igrejas estão fazendo culto, e aí estão fazendo culto mesmo, e aí vem a polícia, manda fechar e tal. Então isso é feio para a igreja é a primeira a obedecer. Entendendo, irmãos? É questão de segurança, questão de saúde. Então que possamos entender o contexto de agora e não, ainda que queiramos estar juntos, e queremos estar juntos, mas esse não é o momento de estarmos juntos, por causa da questão da Covid. Mas que devemos orar para que esse mal passe e que possamos nos voltar, mas em momento nenhum vamos desobedecer leis, certo? Ah, o pastor não quer voltar, não. Cara, claro que eu quero voltar, queridos. A questão é que nós temos que obedecer leis, e quando a igreja é vista desobediente às leis, a igreja começa a ser a primeira a bagunçar. Não, a igreja deve dar o bom testemunho, e nós entendemos que a igreja somos nós, oramos em casa, buscamos em casa, damos o nosso bom testemunho na nossa casa também. Então, ele vai também mostrar, queridos, que através da oração, o foco da oração aqui, que é orar pelas autoridades, que é orar para que tenhamos vida tranquila e mansa, para que tenhamos uma vida de testemunho para os que se perdem, para os que perecem,
o fundamental também é que Paulo vai dizer, isso é que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é aceitável diante de Deus, que a igreja cumpra e obedeça em oração, busque em oração essas respectivas diretrizes que Paulo deixa para Timóteo. E aí, algo que nós também devemos pensar. A igreja deve orar em harmonia com a vontade de Deus na salvação pelos homens. Quando a igreja entende o seu propósito debaixo de muita oração, e tudo que a igreja deve fazer em oração. Tudo que a igreja deve buscar, deve planejar, deve se organizar, deve trabalhar, tem que ser debaixo de bastante oração. E aí, o verso 4, como eu li no verso 3 para frente, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual assim mesmo se entregou em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa parte desse texto nos faz lembrar o seguinte, algo que então nesse texto aqui, que é interessante, que muitos perguntam. E aí ele diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Eu já vi esse texto, muitos falam desse texto, não, a vontade de Deus é salvar todos, a vontade de Deus é salvar todos, e se bate muito nessa questão. E esse texto aqui não está dizendo bem isso. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, quando Paulo está se referindo à questão das autoridades, Paulo está se referindo à questão de todos os homens, ele se refere que a salvação que Deus traz na pessoa de Jesus Cristo é para toda tribo, língua, nação, autoridade, para que a igreja, como baluarte da verdade, como embaixadora de Cristo, ela tenha esse poder, através de muita oração, a alcançar os perdidos de uma maneira geral. Ou seja, que tanto o escravo como o livre, que tanto o rico como o pobre, que tanto o gentil como o judeu tenham esse acesso à salvação. E é através da oração, através do testemunho da igreja, através da pregação do evangelho, que essas pessoas vão alcançar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos dizer de maneira indireta que Deus vai salvar todos, que a vontade de Deus é salvar todos, como se Deus não tivesse o poder de salvar. Deus pode salvar todos, mas isso vai contra a sua palavra também. Quando ele diz que o desejo de Deus é que, sem exceção, o evangelho é levado a todos. E aí, na oração, através dessa oração, em intercessão, em súplica, em ação de graça, por todos os homens, eles cheguem ao conhecimento da verdade do evangelho. Então, quando Paulo está dizendo isso, Paulo está justamente mostrando para Timóteo que a igreja se mantenha em oração, pedindo a Deus que abra sempre as portas de oportunidade a todos eles. Quando ele apresenta ali as autoridades, ele começa pelos reis, enfim, ele quer que tanto do presidente, tanto o rei, o imperador, que eles tenham a mesma oportunidade de salvação como os pequenos. Esse é o papel da igreja, a pregação a todos os homens sem exceção. Amém? Então, é isso que o texto quer dizer nessa questão do verso 5, do verso 4. E aí, ele diz também o seguinte, nesse verso, a igreja deve orar em harmonia com a vontade de Deus, na salvação de todos os homens, como é o terceiro ponto, porque essa é a vontade de Deus, isso é aceitável diante de Deus, que os homens conheçam o evangelho, que os homens se aproximem do evangelho, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, e aí que a igreja apresente ao mundo, aos perdidos, um só Deus. Que, como Paulo diz no verso 5, portanto, há um só Deus
e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Que a todos eles deve ser apresentado o Deus verdadeiro, o Jeová, o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Cristo a todos os homens. E aí ele vai dizer, mediador, aquele que se colocou como um ponte, como aquele que vai interceder, como aquele que vai mediar, como quando há uma contenda, não é isso? Quando há uma contenda tem que ter alguém que vai fazer uma mediação para que isso seja resolvido. Então Cristo, estando o homem em contenda com Deus por causa dos seus pecados, Cristo é o homem e Deus, e entrou Cristo na salvação dos homens como mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador, não existe ninguém no céu, debaixo do céu, que seja dado o nome pelo qual sejamos salvos, se não for Cristo Jesus. Somente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida para todos os homens. Somente Jesus tem esse poder por ser Filho de Deus, o Verbo encarnado, como Deus diz aqui, o homem, que se encarnou para morrer, para sofrer e para morrer no Calvário por todos nós. Então, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, é isso que a igreja deve orar. É isso que a igreja deve pregar. Que ele se deu como testemunho para que nesse tempo oportuno possamos pregar o evangelho a todos. A vontade de Deus, irmãos, é que a igreja ela se mantenha em oração, que a igreja se mantenha em súplicas, que a igreja se mantenha em intercessões e ação de graça por todos os homens. Esse é o foco da oração. A oração não é somente por nós. Quando nós fazemos oração apenas por nós, nós estamos sendo egoístas. A vontade de Deus é que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. A igreja tem esse papel fundamental em estar intercedendo, estar sendo aqueles que estão orando para que Deus alcance todos os homens, para que Deus salve aqueles que Ele quer salvar. Então, é o papel da igreja cumprir o propósito na terra como embaixadora de Deus, com aqueles que têm a palavra da verdade, o baluarte da verdade, como o próprio Paulo fala em Timóteo, dando testemunho de que Cristo, Ele é o nosso único Deus verdadeiro, de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não existe santo, não existe homem, não existe autoridade, não existe ninguém que possa fazer esse papel a não ser Cristo. Então, Paulo, no verso 7, termina dizendo que ele foi designado pregador e apóstolo. Paulo, ele era apóstolo chamado, como ele mesmo dizia, fora de tempo, para pregar o evangelho de Cristo aos gentios. Então, que possamos entender que diante desse momento que nós estamos passando, possamos estar em oração. Oração por nós, oração pelos nossos familiares, oração pela igreja, oração por tudo que está acontecendo no mundo afora, para que Deus venha intervir, para que Deus venha cumprir o seu propósito, a sua vontade, e para que estejamos fortalecidos, consolados, vivos na presença de Deus. Para que quando acabar essa pandemia, a nossa relação com Deus esteja mais íntima do que antes. Para que quando acabar essa pandemia, estejamos mais perto de Deus do que antes. Eu espero e eu oro a Deus para que a nossa igreja se mantenha viva, para que a nossa igreja se mantenha respirando. O momento é duro, é difícil para todas as igrejas nesse momento, mas que possamos estar orando, buscando a Deus sinceramente e buscando em Deus o poder necessário para estarmos de pé. Amém? Eu louvo a Deus. Mais uma vez, agradeço a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus por cada um, por tudo que Deus tem feito na vida de cada um, pelo cuidado que Ele tem tido, pela fidelidade dEle para com todos. Deus é maravilhoso em nossas vidas, queridos, que possamos agradecer a Deus por tudo e não murmurar, não reclamar e esperar pacientemente em Deus. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor,
Ele fez o céu e a terra, e é Ele que é o nosso pastor, Ele que cuida de nós. É interessante a gente pensar nisso. Às vezes a gente está na igreja e aí a pessoa do pastor, tem pastores que são mais próximos, tem pastores que são mais distantes, né? E aí é interessante que venhamos pensar que Jesus Cristo é o nosso pastor, e Ele está bem próximo de mim e de você, e Ele cuida de nós e de nossas almas. Então vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome mais uma vez. E nós te agradecemos pela Tua palavra, que sempre nos direciona, Senhor, a buscar, Deus, a Tua vontade, Deus. Nós queremos, Pai, te louvar, Deus Todo-Poderoso, pelo Teu poder, pelo conhecimento que temos de Ti, Senhor. Porque o dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor foi mediador entre nós, Deus. Nós queremos, Pai eterno, te pedir, Senhor Deus da glória, que o Senhor... É claro, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que diante disso o Senhor abençoe o Teu povo, cuide do Teu povo, Senhor. Salve, Deus, aqueles que o Senhor quiser salvar, Deus, alcance, Deus, os perdidos, Senhor. Que a Tua igreja continue militante, Senhor Deus, mesmo em casa, pois assim ela começou em casa, Senhor. Bondoso Deus, que ela possa, mesmo em casa, estar, Deus, buscando a Tua face, Deus, se fortalecendo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que ela possa, Deus, dar bom testemunho de Ti, Senhor Deus, durante esse período, Senhor, e não desobedecer, Senhor Deus da glória, em abrir as Suas portas e fazer cultos, como alguns têm feito, Senhor. Bondoso Deus, nós te pedimos, Deus da glória, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pastor, suprir suas necessidades, derramar Sua graça, e que esse seja um tempo de reflexão para todos nós, Senhor. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.